Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje nós vamos conversar com o empresário e também investidor anjo, meu amigo Lessandro Ebert. Lessandro, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Depois de alguns adiamentos aí, né? Finalmente conseguimos prestigiar esse programa fantástico aí que você está desenvolvendo. Vai ser um prazer aí esse bate-papo contigo hoje. Que maravilha. Te falei que aqui a gente vai bater um papo, a gente vai tomar um café, na verdade uma água. Legal. Porque a gente se encontra nos eventos, mas a gente não consegue conversar, né? Então eu falei assim, não, você vai lá no programa e a gente vai conversar um pouquinho. Vai ser um prazer. Vamos lá, tô aí para tentar, na medida do possível, botar um pouquinho da nossa experiência para essa audiência fabulosa que você está com ela aí. Ai, que bacana te receber aqui, sério mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória como empresário, né? Certo. Que a gente conheço pouco também. Então, para mim, vai ser um prazer enorme te ouvir. Vamos lá. Então, Lessandro Ebert, né? Sou um mineiro aí de Ipatinga. Hoje em dia moro em Juiz de Fora. Formado em Engenharia Civil pela Unicamp em 1998. Depois disso fui para o exterior trabalhar um pouco com estradas, trabalhei na Espanha, numa construtora espanhola. Voltei para o Brasil, meu pai tinha uma construtora, trabalhava com obras públicas, mas eu achei que esse ramo não estava legal, tinha algumas dificuldades de gestão de fluxo de caixa, sempre um ramo complexo. E em 2001 nós acabamos fundando a Ebert Engenharia, meu sobrenome, né? Que já vai aí para 21 anos de atividade e que é o nosso principal negócio. Né? A Ebert é uma empresa que é especialista em manutenção industrial de grande porte. Atendemos clientes, especialmente do ramo de óleo e gás, siderurgia, mineração. Temos normalmente efetivos numerosos, mobilizados, hoje em dia 850 homens mais ou menos trabalhando. Então, a locomotiva do meu trabalho é a construção civil / obras industriais, tá certo? Ao longo desse tempo, nós acabamos desenvolvendo também outras ações, outras empresas, muito inspirado aí nos nossos colegas lá, João, Pierre, aquela turma toda, o tal do equity, tem que ter equity, tem que ter equity. Então, fomos comprando aí outras operações. Isso para tuas empresas mesmo, sim, né? Você sim. Foi aí fazendo aquisições. Fazendo algumas aquisições. Hoje a gente tem uma empresa que trabalha com loteamentos logísticos industriais. Tem um coworking, que foi de onde eu conheci, inclusive, o João, depois nós vamos falar um pouquinho disso. E esse coworking é onde? Em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Tá. Tem bastante empresa lá instalada, startups e tudo mais. Então, em termos de trajetória profissional, basicamente isso. Basicamente? Só tudo isso. Basicamente, né? Basicamente. Então, hoje a gente fica muito no trecho aí com obras no Rio, São Paulo, Minas. É a rotina de trabalho. E sempre que possível arruma tempo para assistir o Flamengo, tomar conta dos meninos. Eu tenho um casal de gêmeos aí, Pedro e Mariana. Minha esposa, Débora, que é a rainha da casa, toma conta de toda a nossa retaguarda, além de ser empresária também. Bacana. Tem uma loja de roupa infantil. Então, enfim, esse é o nosso cotidiano, tentando encaixar compromissos, networking, relacionamento, diversão, esporte, um pouquinho de uísque e vamos em frente. Ter o equilíbrio que a vida precisa. Não é só trabalho, exatamente, né? Eu acho que tem questão da família, que é importante, muito que você coloca muito bem colocado como a tua base, né? Para sustentar em tudo isso. Mas também tem os amigos, que quando a gente tem negócios, né? Eu acho que essas relações, elas ajudam bastante, né? Quando a gente faz amizades. E eu achei bacana que você estava falando aí da tua trajetória como empresário. Você falou de um número, são mais de 800 funcionários aí, hoje em dia, diretos. Sim. Imagina indiretos, né? Indireto aí tem bastante gente. Aí a gente vai falar de mais de 2.000 aí, porque tem todos os terceiros, influenciam outras áreas e tudo mais. É que na realidade, para você entender, o nosso negócio, as plantas industriais elas têm que parar para sofrer manutenções de grande porte de tempos em tempos. E quando isso acontece, é óbvio que o cliente a cada dia de planta parada perde muito dinheiro. Então você entra com equipes numerosas, normalmente períodos de 30 a 60 dias. Então, no meu caso, ao longo do ano eu tenho 2 grandes picos de mão de obra.
Há 60 dias atrás nós estávamos com 1.200 homens, agora 800, segundo semestre tem mais 1.200. Então isso varia de acordo com o trenzinho de manutenção das refinarias brasileiras, entendeu? Entendi. É assim muito bacana, muito legal, uma contribuição muito bacana aí. Mas assim, eu acho interessante porque assim, a sua trajetória como empresário e o foco que você está colocando e essas empresas, né, você está criou, né, e está fazendo toda essa gestão. Certo. E também você veio para esse mundo de startups, né? Esse mundo de inovação, que é outro ritmo, né? É outro ritmo. É outro ritmo. Às vezes até assusta. Mas é interessantíssimo. Né? E como que você veio para esse mundo? Porque você estava focado lá, né? Você, enfim, tinha seus business, né? Esses dias a gente estava lembrando isso, eu, João e Pierre. Olha que interessante, eu tava em Nova York assistindo o US Open de tênis. Jogo tênis, adoro tênis. E aí precisei revisar uma proposta comercial da construtora. Tá. E o hotel não tinha muita estrutura, sala de business, essas coisas e tal. Aí perguntei na recepção, a menina falou assim, não, tem um coworking ali. Falei, o que é isso? É um lugar que você vai, tem um monte de gente trabalhando junto, lá você vai achar impressora, computador, toda a infraestrutura que você precisa. Isso foi 2014, por aí. Na hora que eu cheguei na porta, era o famoso WeWork. E eu não sabia o que era isso. Na hora que eu entrei, aquele bando de gente trabalhando, eu falei, que fantástico isso aqui. E eu tava para receber uns andares comerciais, no investimento nosso lá em Juiz de Fora, que eu não sabia o que fazer, se eu ia alugar. Eu falei assim, porra, eu vou montar um trem desse lá para nós. Vai montar um trem desse. Porque isso aí, pô, tem muita gente precisando desse ecossistema, né? Desse funcionamento. E aí, tudo funciona, né? Porra, aquilo é sensacional. Aí voltei para Juiz de Fora. Quando chego lá, eu faço parte de Sinduscon, da Construção Civil, Centro Industrial, essas instituições de classe todas. Aí um anúncio de uma imersão do Sebrae com o João Kepler lá. Aí eu recebi aquilo e falei assim, o que é isso? Não, vai ficar um final de semana aí falando para as startups da cidade. Eu falei assim, já tem startup aqui, eu nem sabia. Que bom. Então tá. Aí falei com o secretário, me inscreve nesse troço aí. Quer dizer, as coisas vão acontecendo, né? O quebra-cabeça vai se formando. Aí me inscrevi e fui para a imersão. 2 dias, o Kepler explicando toda essa teoria, como é que funcionava, evaluation, não sei o que, tal. Aí na hora de fazer os grupos de trabalho... E a cabeça só assim, e né? eu só olhando aquilo, né? Um olho no peixe, o outro no gato. Na hora que foi fazer a imersão, os grupos de trabalho do final lá, ele olhou para mim e falou assim, você não é startupeiro, não. Eu falei, rapaz, não sou não, mas tô gostando disso aqui, tô entendendo bem, tô satisfeito aí. Aí, na hora de terminar, eu falei com ele, você vai fazer o que agora? Eu falei, não, vou pro hotel. Eu falei, vamos tomar um shopping, vamos tomar um skin, vamos conversar. E fomos para um restaurante, eu e ele, mais alguns dos garotos que estavam lá, e começamos a conversar. E aí, num determinado momento, eu falei com ele, pô, você não acha que você, com o conhecimento que você tem, com o domínio que você tem desse tema, você podia ser um coordenador de investimentos disso para quem tem o recurso, mas não tem o tempo, não tem o expertise e tal, igual é o meu caso? Ele quem sabe? Aí começamos a conversar assim, meio que, né, tentando enxergar alguma coisa. E de fato, logo depois, ele e o Pierre me chamaram para uma conversa sobre esse assunto. E foi mais ou menos lá que começou a se desenhar isso que virou essa potência que hoje é a Bossa. Sim. E você sabe que você é das primeiras também. Também, estava lá na primeira pedra. Lá no início, acho que era eu, você, Jorge Azevedo, a turma que... Renatinha mandava aquelas planilhas de Excel, eu mandava para ela, assim, não, Renatinha, tem um erro aqui, corrige isso aí e tal. Então, o meu negócio com startups veio assim, de eu ter... E você sabe que a gente se conheceu naquela época, mas a gente está conversando sobre as nossas histórias hoje. Exatamente. Olha que coisa. Isso nós estamos falando de 2015, se não me falha a memória. 2015, a gente está tendo essa conversa em 2022. Pensa que coisa, né? Então, esses dias eu ainda brinquei, né, contigo lá no evento, no Summit. Falei assim, você, mais 2 ou 3, nós somos os raízes aí, lá de trás, né? Verdade. Passamos por tudo esse troço. E hoje eu fico muito feliz, porque... A Bossa cresceu muito, né? Eu participo de boa parte dos pools, não sei exatamente quantos, mas estou lá desde o início. E novos sócios chegaram, empresas robustas, né? Veio o BMG, depois veio o Janguier, que é uma potência. Então eu sou daquele mineiro que é igual aqueles peixinhos do lado do tubarão. Eu gosto bem de ficar perto desses caras grandes
que são melhores do que você, entendem mais do que você. E você compartilha conhecimento com eles. Então a minha vibe é essa. Assim como estou fazendo com você. quero que você me ajude aí a conhecer melhor e a crescer. Legal. Bacana, muito bacana conhecer a tua história como empresário. Não conhecia todo esse detalhe aí que você falou, como você veio para esse mundo de startup, de investimento anjo, mas é muito parecido, né? Porque primeiro a gente tem um encantamento ali, a gente vê algo e a gente quer contribuir, né? Perfeito. Eu acho que quando eu comecei a fazer o investimento anjo, eu já tinha me encantado por startups, eu já contribuía, eu já fazia muitas mentorias voluntárias. Você era da Anjos do Brasil também há bastante tempo, né? Eu sou da né? Anjos há muito tempo, certo. Fui embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, onde eu fazia muitas mentorias. Então, quer dizer, eu também escalei, né? Eu também fui nessa escada. E aí eu conheci o João também, ele era da Anjos, e eles me convidaram para participar dessas primeiras reuniões aí, não era nem Bossa Nova, e depois quando foi a Bossa Nova eu estava lá também na primeira pedra, na primeira... Esses dias eu estava vendo que eu tirei foto dos slides, né, te mostro depois. Legal. Mas eu acho assim, isso é tão fantástico porque... são mundos diferentes para você, muito né? Diferentes. Porque você tem toda a tua vida ali como empresário, teus negócios, e você tá aqui, a gente está discutindo inovação, né? A gente está discutindo modelos, e você tá próximo, né? Você não precisa estar presente, mas Sim. você tá sempre próximo, você tá sempre envolvido. E eu acredito que quando a gente está falando desse ecossistema, a gente tem poucas mulheres, né? Igual você falou assim, Cláudia, era você lá atrás, né? Eu via você nas reuniões, né? Acho que tem muita gente que fala isso pra mim, olha, eu lembro de algumas reuniões só tinha você de mulher, e realmente era isso. E eu fico assim, contente, porque eu não desisti, Perfeito. Eu continuei, eu fui muito recebida por todos, sempre fui muito recebida, né? E também eu sempre olhei o seguinte, é importante para mim, eu vou, claro, né? Claro. Ou precisam de mim também, precisam que eu contribua de alguma forma, eu tô junto. Então eu sempre fui hands-on. Muito bom. Mas eu acredito o seguinte, de lá para cá, nós já temos mais mulheres no nosso ecossistema. Sem dúvida. Mas ainda são poucas, né? Tem que ser mais, tem que ser mais. Como que você vê isso na tua visão, tanto de empresário, né? Eu não sei qual a proporção ali que você tem hoje de mulheres, eu sei que eu tenho bastante mulher no meu grupo. E aqui, quando a gente está falando desse nosso ecossistema também, qual que é a tua visão, Alessandro? Olha, você vê que interessante. Imagina meu ramo principal, né? Manutenção industrial. Eu me lembro que da última vez nós fizemos um processo de seleção quase todo digital por uma dessas startups que eu conheci nesse ambiente aí da Bossa e tudo mais. E quando eu pedi o relatório da admissão da turma, normalmente na Ebert eu tenho muita mulher na área de planejamento, na área administrativa, recursos humanos. A gente tem um cargo que chama observadora de segurança, que é quem toma conta da segurança de quem está trabalhando dentro dos equipamentos da refinaria, tinha bastante. Dessa vez, nós contratamos soldadora, contratamos inspetora de solda, inspetora de equipamentos. Então, assim, as mulheres, graças a Deus, né, têm ganhado muito espaço no mercado. Na sede da companhia, na Ebert, no QG principal nosso, nós somos 12, são 8 mulheres e 4 homens. Bacana, então no seu quadro de executivos você tem... Eu tenho lá gente minha na gerência de áreas estratégicas. Tem uma menina, por exemplo, a Aline, que é a nossa coordenadora de recursos humanos, lida com os sindicatos mais complicados do Brasil ali. E uma luta que não é fácil não, você entendeu? E no ambiente de startups, eu vejo, por exemplo, que lá no meu coworking tem várias empresas comandadas por mulher. Várias. Que legal. E você tem visto isso aumentando? Você vê essa mudança ou você acha que sempre teve essa quantidade de mulheres? Não, isso tem crescido. Isso tem crescido. Porque elas têm, de fato, buscado seu espaço. Obviamente, o talento e a competência têm sido cada vez mais reconhecidos, né? É claro, também a gente não pode ter a hipocrisia. É claro que ainda existe uma diferença, infelizmente, talvez de remuneração, em cargos equivalentes, pode ser que isso ainda aconteça, mas temos que lutar para que isso acabe, né? Eu adoro, porque mesmo dentro de minha mãe é uma... Aliás, faz 70 anos agora, essa semana. Vamos fazer uma festinha para ela sexta-feira, surpresa, super alegre, super extrovertida.
teve 3 filhos engenheiros, mais o marido engenheiro, então no meio daquele monte de homem racional, e ela sempre foi a quem comandava, ali. A rainha e tudo mais. Então a gente, a família descendente italiana, né? Muito alegre, muito extrovertida. Fico imaginando a tua mãe. Nossa Senhora! Manda meus parabéns pra ela. O que você já me viu tomando de uísque, ela toma mais. Adoro. Mas, enfim. Então eu acho que cada vez mais vocês têm que... É isso aí, acreditar, ir pra cima porra, tem muito espaço para crescer ainda. E eu acho que o ecossistema, da maneira geral, tá muito aberto a isso. Ainda com as suas barreiras, mas eu acho que dá pra... Veja o que você tá fazendo, pô. Olha que exemplo fabuloso. Tem outras mulheres que a gente conhece aí, a Dani, né? A gente tava conversando da Dani, conhecia o pessoal dela aí. Fui lá na empresa dela, uma galera trabalhando. Então, assim... A Dani é a Dani Junco da Beach Umami. Que ela te convidou para conhecer, né? Ela viu um story meu que eu tava chegando em São Paulo. Falou assim, não, você tem que vir aqui e tal. A gente se conheceu num evento também da Bossa lá em Maceió. Vem cá, porque você tem que ver como é que isso funciona e tal. E realmente eu cheguei lá e ela me falou de algumas coisas que elas fazem. Por exemplo... não, nós temos aqui contratos para fazer a gestão para grandes empresas do retorno das mães ao trabalho pós-maternidade. Falei, pô, imagina que complicado que deve ser isso, né? Filho pequenininho, levo, não levo, dá para levar, vai para creche mais cedo, não vai. Então são coisas que estão meio fora do nosso mundo. Sim. E quando você para entender a logística que deve ser, assim, porra, olha que troço interessante. Valoriza mais, né? Valoriza. Que legal. É isso mesmo. Você tinha comentado dessa questão lá da visita, e eu acho que foi fantástico isso, porque uma coisa é você saber, a outra coisa é você vivenciar, ter essa proximidade, tem que ir, né? Tem que ir. Assim como você veio aqui também, Exatamente. A gente tá conversando mais, né, sobre esses assuntos. Se você tivesse me chamado para gravar na era do online aí, eu ia ter mais dificuldade. Mas bater papo como se estivesse em boteco é minha praia. Não, que bacana. E quando a gente está falando desse mundo de startups, e a gente está falando de crescimento, eu acho que a nossa contribuição como investidor anjo não é só o dinheiro, sem né? Dúvida, a gente acredita nos sonhos, Sim. né? Muitas vezes a gente investe ali no pool, mas a gente não sabe quais as startups, Perfeito. A gente não conhece os investidores, mas a gente acredita nos sonhos, Exatamente. né? Desses empreendedores, e a gente quer contribuir cada vez mais para que isso aconteça. Perfeito. Acho que dentro desses investimentos, a gente já sabe a quantidade de exits que nós tivemos, né? Que a própria rede teve. Verdade. Mas assim, a tua visão em relação a isso, né? A sua contribuição, o que você entende assim como para essa galera, né? Que está começando, quer colocar o sonho em prática, está buscando e não sabe o investidor, a rede, né? O que você sugere? Você que já passou por tantas histórias aí. Isso é um negócio interessante, né? O João mesmo é um que fala que é o empreendedor que escolhe o investidor, né? Não o investidor que escolhe o empreendedor. Eu confesso que, né, no ambiente nosso lá dos nossos pools de investimento, eu participo menos do que eu gostaria. Por questões de agenda, fundamentalmente, né, de correria para lá e para cá. Até tenho vontade de participar mais. O João muitas vezes me pediu, falou, não, mas, por exemplo, o pool que tem as Construtecs aí, eu queria você mais dentro e tal. Falei, bicho, vai chegar essa hora, me dá mais um tempinho aí. Nós estamos com algumas questões do grupo nosso a pleno vapor, mas a hora que der um sossego vai dar. Então o que acontece? O que a gente passa às vezes é que essa galera que está vindo, às vezes elas têm um certo imediatismo exagerado. Eles tinham que ter um pouquinho mais de calma com as coisas. Porra, a jornada é longa. Olha a sua, olha a minha. Tô falando de... É um clique de 10 anos. Sim. Eu tô tocando obra aí tem 22 anos, entendeu? 22, né? Então, quer dizer, o que eu falo com eles, foi assim, galera, o seu objetivo de vida não é inventar o próximo YouTube aí, ficar milionário da noite pro dia, não, pô. Vamos lá, vamos estudar, vamos ter planejamento. E outra coisa, você quer ser acima da média? Trabalhe mais do que os outros, melhor do que os outros, o tempo todo. É muito suor de camisa, pô. Isso não... Então, assim, a gente que é desse ramo mais tradicional, você vê nitidamente quando o cara entendeu que vai ter que suar muito para poder chegar lá e tá a fim de fazer. Esse cara dá vontade de abraçar e levar junto. E tem uma outra galera que tá mais pela onda, doido para pegar um dinheirinho de alguém.
E às vezes... não... Que é só pelo dinheiro, é o dinheiro, isso que você tá falando? Sabe? Então eu ainda não sou um cara com feeling suficiente para saber o que tem mais chance de dar certo e o que não tem. Por isso que me juntei com vocês, com a Bossa e tudo mais. Agora, por outro lado, eu sempre acho que o cara precisa acreditar no sonho dele, no que ele entendeu que é o futuro para ele. E vejo também um mundo de oportunidades, diferente de quando nós entramos nisso, em 14, 15, né? Olha quantos fundos tem hoje aí, olha quantas possibilidades que o cara tem. Mais de 40 fundos. Olha só que incrível isso. Então, essa garotada tem uma oportunidade rara. Eu vi, semana passada, se não me engano, Jorge Paulo Lemann dizendo que era hora de investir em startup. Sim, e quando a gente começou, a gente tinha que ficar explicando o que era startup, exatamente, né? Imagina eu. Tem um caso sensacional. Conta. O João Kepler foi lá no meu cowork, a gente tem uma confraria lá de gastronomia, de uísque e tal, aí foi ele lá. Célio foi junto e tal. Aí, nós estamos lá tomando uísque, conversando, papapá. Uns 25, 30 caras, meu pai encosta do lado dele, fala assim, você com essa conversinha mole de startup aí, você engana meu filho, que mas mim você não engana não. Você faz e perder dinheiro, você vai ver. E o João assustou. E toda vez que eu venho em São Paulo, na hora que eu volto, ele me pergunta, você foi lá ver aquele negócio de startup lá? Aquele trem tá errado, não? É aquilo mesmo. Então, é interessante como é que, porra, é muito diferente para muita gente, né? Sim, sim. Mas é muito legal. E tem que estar nele, tem que. E você acredita, continua acreditando, e muito. Muito. Esse é o modelo da nossa nova economia. Não tem dúvida disso. O que a gente precisa é que, especialmente o poder público, deixe os caras trabalharem, deixe o empreendedor sobreviver, né? Entenda que quem vai fazer o país são os empresários, não tem jeito de ser diferente. Então, se o cara tiver... Pô, você imagina, o moleque acabou de montar a empresa dele. É advogado, é contador, é imposto para diabo. Então, se eles tivessem um mar um pouco mais suave para poder navegar, aí a gente ia transformar esse Brasil num país melhor. Tivesse mais oportunidades, né? Tem que ter. E você sabe que quando a gente está falando de mulheres, é até mais difícil, porque mulheres têm mais barreiras, né? Mulheres têm uma logística diferente, tem uma série de coisas. E além disso, mulheres têm poucos créditos no mercado, né? Olha, a gente tem trabalhado muito com isso é mundial, isso não é só Brasil, mas é uma questão mundial. E o Brasil se comprometeu, né? Numa dessas ações que a gente precisa trabalhar esse ponto. Isso é fundamental. Né? Fundamental. Porque se a gente está falando isso da molecada, dos meninos, imagine das meninas. E aqui a gente conversa com muitas empreendedoras. Certo. Algumas que já foram investidas, outras não, outras têm ainda o investimento ainda por family office. Certo. Mas eu acho que o mais importante é saber que, apesar de tudo isso, continuam com sonho, continuam crescendo e continuam acreditando nesse modelo, que eu acho bárbaro, né? Isso tem que ser, né? Não tem outro jeito. Sandra, mas assim, vamos trocar a figurinha aqui. Vamos lá. A gente sabe o seguinte... nos últimos anos, e você sabe quem começou, né, esse modelo, a gente estava lá, né, então sabemos como começou. E hoje nós estamos falando de quase 40 redes de investidores, né? Será que todos conseguem realmente fazer uma gestão boa para essa galera? Você acha que está sendo criada uma bolha, está valorizando? Porque se a gente pegar hoje... valuation de uma startup com valuation da mesma startup em 2016... É louco, né? É louco. Então, assim, eu falo, gente, eu fico com dificuldade, porque eu não quero influenciar tanto aqui, mas eu também não posso me amarrar a um modelo, né? Eu acho que tem lições aprendidas aqui. Mas eu queria a sua visão disso, porque eu não sei se a gente está vivendo uma bolha de investidores, uma bolha de valuation aqui, enfim. Qual que é a tua visão sobre isso? Esse negócio do valuation, para mim, é um troço danado. Eu tive recentemente numa reunião do board da Nuvini, que é uma empresa que o Pierre fundou. Sim. Também me chamou lá no início, eu acabo tendo uma cotazinha lá com ele e tal. Aí, mesma coisa, vai ter reunião, decisões estratégicas e tal. Eu ranquei de Juiz de Fora e vim aqui presencialmente. E o resto da galera online. Aí, ele mostrando as métricas lá do modelo de negócio de aquisição, que é o caso deles lá, de plataforma SaaS e tal. Sim. Eu olhava para a tela e tinha assim,
essa daqui vale 2 vezes a receita. Aí eu ficava pensando assim, puta merda, posso falar? Se alguém chegasse na minha empresa e quisesse me dar 2 vezes a minha receita, eu não voltava nem lá, eu entregava a chave e ia embora, você entendeu? Então, os valuations que aparecem, você compara o faturamento, você compara o tempo de história, compara... Pra gente é meio doido. Se, gente, será que tem quem pague mesmo? Mas, por outro lado, se tem quem pague, é porque deve valer. Então, assim, eu tenho dificuldade na métrica desse assunto, pra te falar a verdade. Já perguntei muitas vezes ao João. Falei, rapaz, mas a startup vale isso tudo mesmo? Tô 20 anos aí. Não, mas é diferente, assusta, porque não sei, né? O quê, tal. A gente assusta então, ainda. Esse é um tema que é difícil pra mim, sabe? E mas você acha que... Eu não acho que tem bolha, não. Você acha que não tem bolha? Não, acho que não. Tá. Eu acho que os fundos, hoje em dia, tem muita retaguarda de análise disso, né? Tem muito compliance envolvido. Você vê que lá na Bolsa, por exemplo, depois que a turma do BMG entrou, aumentou bastante a robustez da coisa, né? Então, assim, imagina, o que eu acho que está acontecendo é o seguinte... os caras estão sendo chamados para rodadas de negociação um pouco mais agressivas. Sim. Falei, meu amigo, o mercado mudou, aí é diferente. Agora, daí dizer que bolha, eu não gosto muito desse termo, não. Você entendeu? Pois é. Então, acho que é bacana saber a tua visão, porque mesmo você como empresário, você tem vivido muito esse mundo, né? Você está falando lá que a contribuição que você faz nesses conselhos, que você atua, né? Eu acho que isso é bacana ter a sua visão e principalmente saber que você acredita nos sonhos dessa galera. Sem dúvida. E a gente vai continuar investindo, vai continuar acreditando, né? E torcendo pelos êxitos aí. Não sei se a turma sabe, toda vez que tem um êxito na Bossa Nova, o grupinho lá do WhatsApp começa com aquela musiquinha da Xuxa, que teve a venda. Quando você acorda com a musiquinha, é sinal de que o dinheirinho vai pingar. Então tomara que continue pingando. Que maravilha. Olha, o pessoal tá falando que o nosso tempo aqui acabou. Eu pena. Ficaria horas aqui batendo papo, temos mais assuntos. Quando você voltar para São Paulo, a gente combina mais vezes. Prazer, mas foi um prazer enorme te conhecer, saber da sua história, saber dessa contribuição que você faz, saber dessas mulheres lá nas suas companhias e que você valorize cada vez mais e que você também venha para São Paulo mais vezes e se conecte com esse mundo. Se Deus sempre. quiser, vai ser sempre um prazer. Eu que agradeço demais pelo convite, mais uma vez. Espero ter contribuído aí com a tua audiência. Desejo todo o sucesso do mundo para o teu canal. Acho fantástico e tudo que eu puder, estarei sempre à disposição aqui nas resenhas da Bossa, nas reuniões mais sérias, menos sérias e vamos em frente. Sucesso para você aí, que você merece. Parabéns pelo aniversário. Obrigada. Estamos, né, em data especial, que tenha muita felicidade, muita saúde, sucesso, ainda mais sucesso na sua jornada. Obrigada, querido. Tá bom, querido? Prazer enorme te ter. Muito obrigado. Beijo lá na sua família. Obrigado, viu? Tá bom. Tudo de bom. Obrigada.